Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e nós vamos ver o produto dos termos da progressão geométrica, né? Então, quando você tem uma progressão geométrica, onde você vai ter o primeiro termo, A1, A2, A3 e assim sucessivamente, até o enésimo termo, devemos lembrar que numa progressão geométrica, a razão da PG, que geralmente é simbolizada pela letra Q, é a divisão entre termos sucessivos. Nesse caso, eu peguei o A2 e dividi pelo A1. Você poderia pegar o A3 e dividir pelo A2. Então, a razão de uma PG sendo Q. Eu estou interessado em calcular, nós já calculamos a soma e agora nós estamos interessados em calcular o produto dos termos dessa PG. Então, se eu quiser calcular o A1 vezes o A2, vezes o A3, vezes o A4, até o AN, que fórmula, que expressão matemática eu devo utilizar para encontrar esse resultado? Esse resultado é o produto dos N termos da PG, onde esse N é a quantidade de termos dessa sequência que você está querendo calcular o produto. O resultado é dado pela fórmula primeiro termo elevado a N, que multiplica a razão da PG elevado ao produto N, N menos 1 dividido por 2. Então, se eu quero calcular o produto de N termos de uma PG, eu devo calcular A1 elevado a N vezes a razão elevado a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Essa é a fórmula que é utilizada para calcular o produto dos termos da PG. Agora, meus alunos, vamos resolver uma questão da nossa apostila, da página 39, que justamente pediu esse conhecimento. Questão da página 39, questão 10, que caiu no concurso da AFA, Academia da Força Aérea. Dada a sequência, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao cubo, determine o número mínimo de termos consecutivos que se deve multiplicar a partir do primeiro para que o produto tenha 12 algarismos na parte inteira, pelo menos. Então, quando ele vem e te diz que são termos consecutivos que se deve multiplicar, ele simplesmente está te dizendo que são os termos primeiro, segundo, terceiro. Ele quer saber quantos termos você deve multiplicar para que essa progressão geométrica tenha pelo menos 12 algarismos na parte inteira. Ok. Então, a progressão geométrica é essa. O primeiro termo, raiz quadrada de 10. Segundo termo, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Terceiro termo, raiz quadrada de 10 ao cubo. A razão da PG, como nós sabemos, é a divisão entre termos sucessivos. Então, eu posso dividir o segundo termo pelo primeiro, ou dividir o terceiro pelo segundo, que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, raiz quadrada de 10 ao quadrado dividido por raiz quadrada de 10. Divisão de números de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, a razão dessa progressão geométrica é raiz quadrada de 10. Notem que o valor encontrado para a razão dessa progressão coincide com o valor do primeiro termo dessa progressão, que é raiz quadrada de 10. Como ele quer que o produto dos termos da PG tenha pelo menos 12 algarismos, o menor número com 12 algarismos é justamente esse número formado por zero. Porque como ele quer que esse produto seja maior ou igual e que tenha pelo menos 12, o menor é esse. Justamente um número formado por 1 e 12 algarismos iguais a zero. Então eu tenho que ter que o produto dos termos da PG tem que ser maior ou igual a 10 elevado a 12. Então você aplica aqui o seu conhecimento e você vai ter então A1 elevado a N, Q elevado a N vezes N menos 1 sobre 2. Tá ok? E aí nós teremos então aqui, olha, o primeiro termo, A1, raiz quadrada de 10, tá ok? A razão também é raiz quadrada de 10. Então, você vai ter aqui, ó, A1, raiz quadrada de 10 elevado a N, vezes raiz quadrada de 10 elevado a N, N menos 1 sobre 2. Aqui nós vamos aplicar os nossos conhecimentos de potenciação, porque você está multiplicando números de mesma base. Então, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. O 2 vai multiplicar o N, vai ficar 2N. 2N com menos N, que vai ser resultado dessa expressão, após você efetuar os cálculos do expoente, você vai encontrar que você vai ter essa situação aqui. 10 elevado a N mais N vezes N menos 1 sobre 2.
Lembrando que como você está falando de 10 elevado a 12, né? 10 elevado a 12, a raiz quadrada de 10 nada mais é do que 10 elevado a meio. Então você vai ter aqui, ó, 2n, n ao quadrado menos n. 2n com menos n vai dar mais n, tá ok? O 10 elevado a meio da raiz quadrada aqui. Então nós reduzimos o nosso expoente que estava aqui, tá? Esse expoente, ele se reduz a essa expressão. N ao quadrado mais n sobre 2, tá ok? Lembrando que a nossa base ainda é o raiz quadrada de 10, que é o 10 elevado a meio, tá? Aí aqui você aplica a potência de potência, você multiplica os expoentes. Meio que multiplica esse expoente, 1 vezes n ao quadrado mais n ao quadrado mais n. 2 vezes 2, 4. Então você vai ter 10 elevado a essa expressão é maior ou igual a 10 elevado a 12. Estamos diante então de uma inequação exponencial agora. Ora, como essa base é um número maior do que 1, essa função é crescente. Então nós vamos manter o sinal da desigualdade. Ou seja, n ao quadrado mais n sobre 4 terá que ser maior ou igual a 12. Esse 4 que está dividindo, ele vem para o outro lado e multiplica. 4 vezes 12, 48. Quando vem para cá, troca o sinal. Então agora nós temos que resolver essa inequação de função quadrática. N ao quadrado mais n menos 48. Você resolve essa equação, o delta não dá um valor que seja um quadrado perfeito, dá 193. Então você encontra para essa equação duas raízes. Menos 1 menos raiz de 193 sobre 2 e menos 1 mais 193 sobre 2. Lembrando que n é um número de termos. Essa função, como o coeficiente de segundo grau é 1, a concavidade dessa função é voltada para cima. Então essa função quadrática, ela intercepta o eixo das abscissas nesses dois valores. Eu quero que seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero está aqui, maior ou igual a zero está aqui, e aqui vai ser o sinal negativo da função. Como eu não posso ter um número de termos negativos, então esse intervalo aqui não me interessa. Então só vai me interessar daqui para lá, porque aqui eu vou ter um n positivo. Aí eu vou ter menos 1 mais 193 sobre 2, ou seja, o n ele tem que ser maior ou igual a este valor. Só que esse valor dá como resultado 6,4. Se aqui é 6,4, é porque aqui deve ser o 6, e após o 6,4, o menor valor inteiro que satisfaz esse valor, acima de 6,4, é o 7, o que significa dizer que a alternativa correta desta questão é a letra D. Agora vamos a outra questão envolvendo esse mesmo tópico que está na apostila de vocês, na mesma página, página 39, questão 13. A questão também do concurso da AFA. Considere uma PG onde o primeiro termo é A maior que 1, a razão é Q maior do que 1, e o produto de seus termos é C. Se logaritmo de B na base A vale 4, logaritmo de B na base Q vale 2, e logaritmo de B na base C vale 0,01, então a soma dos termos da PG é... Então, aqui ele te informou que é muito importante você perceber essa informação, que ele te falou que o A é maior que 1 e que o Q é maior que 1, tá? O produto dos n termos dessa PG é C. Então, nós começamos trabalhando o logaritmo. Então, ele te disse que logaritmo de B na base A é 4. Significa dizer, então, que o B é a mesma coisa que A elevado a 4. B é A elevado a 4. Tá ok? Ele te diz também que logaritmo de B na base Q vale 2. Então, você conclui que B é Q ao quadrado. Ora, se B é A elevado a 4 e se B é Q elevado ao quadrado, então eu posso dizer que A elevado a 4 é igual a Q ao quadrado. Você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados e colocar mais ou menos, mas você recorda que ele te disse que A é maior que 1 e Q é maior que 1, ou seja, os dois valores são positivos. Então não há necessidade, não tem por que você falar em mais ou menos, só pode ser o mais, não tem como ser o menos, porque os dois valores estão nessa situação. Então você escreve aqui que A ao quadrado é igual a Q. Tudo bem. Ele vem e te informa ainda que logaritmo de B na base C vale 0,01, ok? Onde este C é o produto dos termos da PG. Então, aplicando o logaritmo, o B será C elevado a 0,01. Ora, 0,01 é a mesma coisa que a fração decimal 1 sobre 100.
Então, B é igual C elevado a 1 sobre 100. Então, você eleva a 100 dos dois lados e esse termo vai sumir, né? Se você elevar a 100 aqui e elevar a 100 aqui, vai ficar C elevado a 1, B elevado a 100. Tá certo? Então, você vai ter que B elevado a 100 é igual ao C, que é o produto dos termos da PG. Mas a fórmula do produto dos termos da PG, como nós já vimos, é A1 elevado a N, que nesse caso aqui, ele chamou o primeiro termo de A. A1 elevado a N, a razão elevado a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Lembrando que, como esse expoente aqui é um expoente fracionário, isso aqui, na verdade, é uma raiz quadrada. Você eleva ao quadrado todos os elementos daqui, e esse 2 ele acaba multiplicando todos os termos. Então, o 2 vai multiplicar o 100, vai ficar B elevado a 200, e o 2 vai multiplicar o N, vai ficar B, no caso vai ficar aqui 2 elevado a N, ó, que no caso vai ficar A elevado a 2N, vezes Q elevado a N vezes N menos 1. Aqui eu já arrumei para a gente poder utilizar o resultado daqui. Então, você vai ter que B elevado a 200. Mas o B, tá ok? O B que nós temos aqui, ele na verdade, ele é Q ao quadrado. Então, no lugar deste B, você vai ter Q ao quadrado. Então, no lugar do B vai ficar Q ao quadrado. Ora, Q ao quadrado vezes 200, 2 vezes 200, 400. O A ao quadrado, nós já vimos que é a própria razão. Então, no lugar desse A ao quadrado, você vai ter Q. Mas esse A ao quadrado está elevado a N. Então, esse Q vai ficar Q elevado a N, que multiplica Q elevado a N, N menos 1. Ora, aqui nós estamos diante de multiplicação de números de mesma base. Você conserva, então, a base e soma esses dois expoentes. Então, você vai somar N com N ao quadrado menos N. Então, você vai ter Q elevado a 400 é igual a Q elevado a N ao quadrado menos N mais N. Mais N com menos N cancela, você encontra, então, que Q elevado a N ao quadrado é a mesma coisa que Q elevado a 400. Estamos aqui diante, então, de uma equação exponencial. Você iguala os expoentes, N ao quadrado igual a 400, tá? Para resolver a equação exponencial. Então, raiz quadrada de 400 seria mais ou menos 20, só que como N é um número de termos, não tem sentido em você falar que o N é negativo. Então, o N é 20. Mas o que ele pediu? Ele pediu a soma dos termos da PG. Ora, a soma dos termos de uma PG finita, porque esse N é 20, é dada pela fórmula A1, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Ora, mas nós sabemos que o Q, ele é A ao quadrado, ok? E aí nós teremos aqui A ao quadrado, ok? A ao quadrado vezes 20, aqui, tudo bem? Então, Q elevado a 20 aqui, ó, Q ao quadrado elevado a 10, tá? E aí você tem que o Q ao quadrado, ele vai ser igual a quarta, né? Eu só fiz arrumar aqui a conta de uma outra forma. Então, no lugar do Q ao quadrado, a quarta que está elevado a 10. Potência de potência multiplica os expoentes. 4 vezes 10, 40. Da mesma forma, esse Q que está aqui, ele vale A ao quadrado. Lembrando que ele te falou que esse A e esse Q são maiores que 1. E aí não vai ter problema no denominador dessa PG, né? Porque se esse Q é 1A ao quadrado e esse A é maior que 1, esse cara aqui não vai ser zero. Aí você vai ter, então, A elevado a 40 menos 1, e aqui vai ficar A ao quadrado menos 1. Se efetua a distributiva, A vezes A elevado a 40, A elevado a 41, A vezes menos 1, menos A. Então, o resultado vai ficar que a soma desses N termos será A elevado a 41 menos A, dividida por A ao quadrado menos 1. Resposta alternativa A dessa prova da Academia da Força Aérea da AFA. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a explicação. É uma questão realmente bastante complexa, que aqui envolve diversos requisitos, conhecimento de logaritmo, trabalhar com a equação exponencial, conhecer a fórmula da soma da PG. É uma questão muito bonita, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.